Eu queria aqui entregar uma palavra para você que, durante esse final de semana, Deus falou bastante comigo. Eu tenho tido bastante tempo aqui, estando em casa, praticamente eu não tenho saído. Quando eu saio é bem rapidão. Tive a bênção de, numas 2 vezes que eu saí, encontrei o Oreste, a Ângela, depois encontrei o Osley também. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas eu tenho saído bem pouco e eu tenho aproveitado bastante aqui meu tempo para investir em capacitação, em leitura, porque é através da palavra, através de ensinamentos que a gente pode se construir uma pessoa melhor. E eu, por uma indicação de um amigo, eu li um livro este final de semana e ele não é um livro cristão, mas eu consegui enxergar muito a metáfora que é usada no livro, as metáforas que são usadas. Eu consegui ver muito a mão de Deus, e Deus falou muito comigo através de um livro que nem é cristão. Deus abençoa os ímpios para Deus usa os ímpios para abençoar os santos. E eu tenho certeza que eu fui muito abençoado e você vai ser abençoado com aquilo que nós vamos fazer comentários aqui. E a gente vai aprender um pouquinho através desse livro, usando a palavra de Deus como respaldo para a gente em tudo aquilo que a gente vai ver. E eu tenho certeza que vai fazer grande diferença para você. O livro é esse, eu vou postar aqui para que você possa ver. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, eu indico. É O Cavaleiro Preso na Armadura. Então, se você tem a oportunidade de ler esse livro, é um livro pequenininho, com 100 páginas, 100 e poucas páginas, e com certeza ele usa uma metáfora de um prisioneiro preso numa armadura, e que falou muito ao meu coração, e sobre isso que eu queria explanar hoje para vocês aí, onde vocês estiverem, onde vocês estão. Amém? Glória a Deus. Então, eu vou iniciar. O livro ele fala de um cavaleiro que ele ficou preso dentro de uma armadura. E ele era um cavaleiro que o foco da vida dele estava em ele ser o melhor cavaleiro do rei. E ele tinha uma esposa e tinha um filho. E ele ficou tão focado nisso que ele acabou esquecendo de todas as coisas que aconteciam ao seu redor. Ele foi deixando a sua família para o segundo momento. E a esposa e o filho acabou ficando abandonado, porque o foco dele é ele ser um cavaleiro e ser o primeiro cavaleiro do rei. E ele começou a focar tanto nisso que quando ele estava em casa, ele nem tirava a armadura. E ele gastava muito tempo ali passando um brilho na sua armadura, porque era aquilo que ele amava e era aquilo que ele focou e direcionou a sua vida, e esquecendo de tudo, pensando simplesmente na sua armadura e no seu objetivo de vida, que era poder salvar pessoas, que era ir para a guerra, e esqueceu que ele tinha uma casa, que ele tinha pessoas importantes que precisavam dele. E chega um momento em que a esposa ela se cansa de tudo isso. E ela dá um intimato nele, porque ele nem para dormir ele tirava mais a armadura, nem para comer ele tirava a armadura. E a armadura foi enferrujando no seu corpo, a ponto que ele não conseguia nem abrir mais o capacete para que ele pudesse se alimentar, passando até dificuldade com a sua alimentação. E através dessa pegada de pé mesmo da esposa, ele foi tentar se livrar dessa armadura. E ele foi atrás de um ferreiro, para que o ferreiro ali, daquele reinado, do castelo, pudesse ajudar ele a se libertar daquela armadura, mas o ferreiro não teve capacidade de poder fazer isso. E o ferreiro indicou para ele alguém, que era um homem, um sábio chamado Merlin. E aqui eu já começo a pensar, e Deus falou muito comigo, que muitas vezes nós nos encontramos presos numa armadura. E eu queria deixar aqui para você pensar e fazer uma reflexão. Quais são as armaduras que têm, de alguma forma, prendido você? O que é que tem atrapalhado você de você poder romper, de você poder vencer? Porque você está preso e focado em uma única coisa. A nossa vida ela é constituída de vários fatores. E muitas vezes a gente está tão ocupado em algo e nós estamos esquecendo de um mundo e de uma vida inteira que está ao nosso redor. E quando a gente cai por si, quando a gente entende que a vida que nós estamos levando é uma vida errada, porque está focado em algo que não tem a ver com o nosso objetivo maior, que é a gente poder construir uma vida aqui, ser aprovado por Deus para que nós possamos viver na eternidade com Ele, nós talvez estamos tão focados e tão presos nessa armadura que nós construímos, nessa muralha que nós construímos, que nós não conseguimos enxergar isso. E quando traz a luz para a gente, quando a gente começa a ver isso,
Muitas vezes, nada que é humano consegue nos libertar dessa armadura. E eu vejo aqui a figura do Merlin no livro, que é ilustrado por esse homem, eu vejo a figura de Deus na nossa vida. O homem não foi capaz de libertar ele dessa armadura, mas existia alguém que poderia, e para nós é a mesma coisa. Existe um Deus todo-poderoso que pode e nos dá a chance, a misericórdia do Senhor nos alcança, para que nós possamos nos libertar daquilo que nos prendem, daquilo que de alguma forma tem nos escravizado, a verdadeira liberdade que nós precisamos ter, para que a nossa visão não seja focada simplesmente em uma coisa, mas que nós possamos abrir a nossa visão e entender que existe um mundo, existe pessoas importantes, existe a nossa espiritualidade que nós precisamos cuidar, que a vida não é só esse mundo aqui do qual nós pisamos, que nós vamos passar aqui sim, por muito tempo, e que assim seja. Mas um dia nós não estaremos aqui, e o que vale é aquilo que nós plantamos, é aquilo que nós fomos aqui como verdadeiro cristão. Então, que em nome de Jesus, que você possa entender que aquilo que tem te escravizado, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já tem falado com você, já tem te incomodado nesse momento, até aqui dessa palavra, e eu tenho certeza que Deus já vai trazer a luz para você daquilo que você precisa se libertar nessa noite, em nome de Jesus. Mas um homem nenhum vai te conseguir, vai dar para você a liberdade. A liberdade está em Deus, e busque a Deus. E quando esse cavaleiro vai atrás, e aqui nós vamos usar as palavras que estavam no livro, vai em busca de Merlin, que para nós, para mim, era a figura de um Deus, que é o Deus que nós servimos. Ele tem um diálogo com ele, e ele começa a cair na real e entender que ele precisava mesmo, para ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida plena, ele precisava se libertar daquilo que agora nem o ferreiro tinha conseguido libertar ele dessa armadura que estava escravizando ele. E esse homem, que na verdade era Merlin, na figura de Deus, ele entrega para ele uma chave. E ele diz que ele tinha que andar no caminho da verdade. E é nesse caminho que nós devemos andar. E a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso caminho, Jesus é a verdade. É Deus falando para a minha vida e para a tua vida nessa noite, que o caminho que nós temos que seguir é onde Jesus está. E ele entrega uma chave para ele, dizendo que nesse caminho ele deveria abrir 3 portas, que seriam 3 castelos, para que ele pudesse alcançar uma montanha, e que nessa montanha, quando ele chegasse nessa montanha, ele ia conseguir ser liberto. E o livro fala de 3 coisas. Mas antes de entrar nesses 3 castelos, eu quero deixar para você aquilo que Deus falou comigo com relação a essa chave. Sabe o que eu vejo essa chave? Eu vejo que Deus, ele nos dá condição para que algo possa acontecer na nossa vida. Ele dá a chave que abre a porta, mas quem abre a porta somos nós. Você precisa agir, meu irmão, minha irmã, para que você possa sair, talvez, desse mundo, dessa vida que você está levando, para que você possa dar um sentido novo para ela, porque talvez você está preso em uma armadura, e que em nome de Jesus não é o lugar onde Deus quer que você esteja, e Deus está apontando para você hoje uma chave e um caminho. Mas quem precisa andar por esse caminho e quem precisa abrir a porta sou eu e é você. E por isso que em nome de Jesus, que você possa tomar essa decisão nessa noite, de você pegar essa chave que hoje, aqui o Senhor tem entregue nas minhas mãos e nas suas mãos, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Porque no final de tudo isso, dessa caminhada em Cristo, a recompensa é muito grande. Você vai conseguir ser liberto, você vai conseguir se desprender daquilo que tem te segurado, para você viver aquilo que Deus tem de melhor para você. Em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra nessa noite. E quando ele caminha, ele passa por alguns castelos, e ele chega diante de um castelo, e eu vou projetar aqui para que você possa acompanhar junto comigo. Ele chega no primeiro castelo, que é o castelo do silêncio. No livro existe uma frase que ele diz assim: muitos entendem o barulho, mas poucos o silêncio. Isso aqui tem tudo a ver, irmão. Porque muitas vezes tem muita gente que entende muito aquele barulho que está acontecendo na nossa volta,
mas tem dificuldade de ter um silêncio, um tempo seu, para que você possa entender aquilo que Deus quer falar com você. Deus vai falar com você quando você estiver no silêncio. Porque quando a gente está ouvindo muitas vozes, quando tem muito barulho em volta de nós, não tem como a gente ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E Deus quer nessa noite falar com você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar você. E quando esse homem, esse cavaleiro, ele abre a porta, ele entra nesse castelo, ele vê um ambiente onde não existia portas. E para que as portas pudessem aparecer, ele deveria entrar em silêncio. E era um castelo que não existia barulho nenhum. E através daquele silêncio, ele poder ter a sensibilidade para começar a ouvir a voz de Deus, para que ele pudesse entender aquilo que ele precisava mudar e aquilo que ele precisava se libertar. Porque ele existia uma armadura por fora, mas o coração dele estava preso. E talvez é a nossa realidade nessa noite. Você precisa entrar no secreto com Deus. Porque só quando você tiver teu tempo em silêncio, você vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu peço a você e desafio você nessa noite, para que você, assim que nós terminarmos essa palavra, que você possa ter um tempo com Deus. Olha só como que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vivendo hoje. Deus pegou, permitiu isso, porque nada que acontece, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não tiver a permissão de Deus. E Deus permitiu que nós pudéssemos estar vivendo isso que nós estamos vivendo hoje. Existe a permissão. Eu não acredito que Deus fez isso, porque Deus não tenta para o mal. Mas Deus permitiu que nós estivéssemos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo hoje. A permissão de Deus. Sabe para quê? Para chamar a sua atenção, meu irmão. Para que você possa sair dos barulhos. Para que você possa parar de focar nas coisas. Para que você possa parar de focar em coisas que são, sim, importantes, mas não é o mais importante. Para que você possa estar na sua casa. Para que você possa ter um tempo de qualidade. Para você ter um tempo com Deus, com aquilo que é importante. Para que você possa refletir na sua vida. Faça desse tempo, em nome de Jesus, um momento de silêncio, para que você possa buscar a face de Deus, para que você possa ouvir, em nome de Jesus, aquilo que Deus tem para falar com você. Em nome de Jesus, que você possa se arrepender, e o arrependimento, ele parte de um princípio. As pessoas só podem se arrepender se elas tiverem consciência que elas estão erradas. Se você não tiver consciência do seu erro, não existe arrependimento. E a consciência vem quando a gente para, quando a gente freia, quando a gente entra no secreto, quando a gente entra no silêncio, quando a gente começa a olhar para a nossa vida e a avaliar a nossa vida, onde não importa mais nada daquilo que está ao nosso redor, importa somente nós, com o nosso Deus, para a gente poder avaliar a nossa vida, nesse silêncio, nesse momento que Deus tem dado de oportunidade para você ter esse tempo, que em nome de Jesus, que você possa refletir, ter consciência da vida que você está vivendo, e aquilo que você precisa mudar, ouvindo a voz de Deus no silêncio, que em nome de Jesus, que grandes coisas possam acontecer com você. Eu tenho um versículo que eu queria aqui projetar, e esse versículo diz o seguinte, olha só, Jó capítulo 33, verso 33 diz assim, se não tem nada para dizer, ouça-me em silêncio, e eu ensinarei a sabedoria a você. Enquanto a gente está falando, enquanto a gente está querendo se justificar, enquanto a gente está olhando para as coisas e não olhando para o nosso interior, a gente não vai conseguir ficar em silêncio para ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar, a sabedoria que Ele quer nos entregar. Então, por isso que em nome de Jesus, que hoje você possa entrar no secreto, que você possa passar por esse castelo do silêncio, e que grandes coisas daquilo que o Senhor vai falar, vai fazer e quer fazer na sua vida, você possa ouvir da voz dele e que você possa colocar em prática em nome do Senhor Jesus. Eu tenho mais um versículo aqui que eu quero compartilhar com você. Olha só. Quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a teu Deus, ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, responder-te-á. Mateus capítulo 6, verso 6. Palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Mais um texto aqui. Em nome de Jesus. Olha só.
Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando existe consciência, você consegue gerar em você uma atitude de arrependimento, de mudança. Isso só acontece no silêncio. Por isso, você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que você possa entender isso. Nosso cavaleiro está no castelo do silêncio, aqui representado por mim e por você. E quando ele entra no silêncio, ele começa a ouvir, começa a pensar, ele começa a refletir sobre a sua vida e de quantas coisas que ele estava fazendo errado. E no momento em que ele começa a cair por si, abre-se uma porta. E ele vai entrando por essa porta, entra por uma sala menor, até que a sala está bem pequenininha e ele refletindo sobre a sua vida, ele consegue sair desse castelo. Porque quando a gente entra em silêncio, o Senhor mostra para a gente a direção. Nós conseguimos enxergar a direção. Nós conseguimos saber aquilo que Deus tem para a nossa vida como propósito. E o livro diz que durante essa caminhada ali dentro desse castelo do silêncio, por um momento ele chora muito, e quando ele chora, ele consegue, com as lágrimas, descer sobre o seu capacete, o seu elmo, a ponto dele conseguir daí se libertar daquilo lá. Ele já começou a se libertar daquilo que estava se escravizando, só com a consciência e de poder ouvir a voz de Deus naquele lugar. E ele continua. Ele passou apenas por um castelo. E tem mais um castelo pela frente. E o castelo que ele passa pela frente, e é o desafio próximo que ele teria, é o castelo do conhecimento. Castelo do conhecimento. E no livro ele traz uma frase dizendo assim: o conhecimento é a luz do qual você vai encontrar o seu caminho. E eu tenho vários textos, e aqui eu vou usar um, para que possa validar aquilo que significa para a gente o conhecimento. Olha só, a palavra de Deus diz em Salmo 119, verso 105, que o conhecimento é o quê? Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. O conhecimento da palavra e luz para o meu caminho. Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem a palavra de Deus como regra de fé e prática na nossa vida, nós conseguimos ter a luz para que possa iluminar o nosso caminho. O desafio do cavaleiro dentro desse castelo era poder enxergar. Porque quando ele abriu a porta do castelo e ele entra por esse castelo, ele vê só tinha uma escuridão muito grande, e ele não conseguia enxergar nada. E havia uma frase que identificava que o conhecimento seria a luz que ele precisava para enxergar o caminho, a porta que poderia livrar ele para que ele pudesse passar por esse castelo. E durante um processo de busca de conhecimento, ele começa a progredir e passar por esse castelo. Eu e você é da mesma forma. É o conhecimento que vai nos começar a trazer libertação para a nossa vida. A gente precisa conhecer a Deus. A gente precisa buscar a face de Deus. A gente precisa ser iluminado da palavra de Deus. Irmão, você está tendo um tempo precioso e de você poder estar em casa, de você não estar trabalhando nesse momento. Invista em conhecimento. Busque a palavra de Deus. Busque um bom livro para você ler. Porque conhecimento que vai trazer para você tudo aquilo que você precisa para uma atitude certa diante desse caminho que o Senhor está apontando para a gente, que é Jesus. Através do conhecimento que nos leva a Deus. Jesus deixou vários momentos dizendo muito forte sobre a questão da falta do conhecimento. Jesus disse para os seus discípulos: vocês erram, vocês estão errando. Sabe por que vocês estão errando? Porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus vem através do conhecimento da palavra. Então, que em nome de Jesus, que você possa investir tempo, você possa pegar vídeos, palavras, ministrações, livros para ler, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada para ler, e que você possa investir em tempo de qualidade para que você possa colocar tudo em ordem dentro da sua casa, da sua vida, para que você possa, através do conhecimento, saber quais as atitudes que você precisa ter, para que você possa se libertar dessa armadura que tem prendido você. É o conhecimento que traz a luz. Em nome de Jesus, que você possa tomar posse dessa palavra
que você possa hoje fazer uma aliança com Deus, que você vai conseguir sair desse processo que você está vivendo hoje, talvez de escravidão, em nome de Jesus, preso em uma armadura do qual hoje o Senhor quer te libertar. E o processo é você ter um momento com Deus para ouvir a voz dele e buscar o Senhor através do conhecimento da palavra. Em nome de Jesus, toma posse. E quando ele passa por esse castelo, o nosso cavaleiro, representado por mim e por você, ele começa a se libertar e fica somente com o peitoral, já se sente muito melhor. Ele já se sente quase liberto, mas ainda existia um peitoral que o incomodava, e ele tinha o desafio de um terceiro castelo, com a mesma chave que ele tinha recebido de Merlin aqui para nós, a figura de Deus, que Deus entrega para você. Quem precisa andar, caminhar e abrir a porta é eu e é você. E ele entra, e ele abre a porta desse castelo, e quando ele abre, quando ele passa, esse castelo havia um lago que estava circundado o castelo, em volta do castelo tinha um rio, um lago, e tinha uma ponte que ele precisava atravessar, e quando ele entrou nessa ponte, as portas se abriram do castelo, e de repente veio um grande leão, um grande dragão, mas um grande dragão. E esse dragão cuspia fogo para todos os lados. E o nome desse castelo era o Castelo da Vontade e Ousadia. Em uma parte do livro ele diz que o medo e dúvida são ilusões. E é verdade. O diabo tenta todos os instantes na nossa vida colocar no nosso coração a dúvida. Ele tenta de todos os momentos colocar na gente ansiedade, para que a gente possa temer, e é com o medo daquilo que a gente tem para vencer de desafios, porque existem desafios para a nossa vida, muitas vezes a nossa jornada de chegar aonde Deus quer nos levar é interrompida. Só que muitas vezes isso é uma ilusão. Muitas vezes isso não está acontecendo, ou se está acontecendo, talvez você está dando tanto valor nele que ele se transformou num dragão feroz, cuspindo fogo para todo lado. Quando, na verdade, você tem um Deus dentro de você que é muito maior do que qualquer dragão. Aonde está hoje a tua fé? Eu ouvi um pastor falando hoje, esses dias, agora que eu estou aqui em confinamento, eu ouvi um pastor falando de duas coisas que falou muito comigo. Ele disse assim, que a ansiedade é totalmente diferente de esperança. Então, ansiedade é uma coisa, esperança é outra coisa. As duas coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas as duas coisas estão direcionando para o futuro. As duas coisas têm a ver com o futuro. Agora, o que você tem trazido dentro de você? A ansiedade? Talvez aquilo que nós estamos falando já há alguns domingos, a fé na desgraça, uma fé negativa, que nada vai dar certo, que esse momento que nós estamos vivendo vai ser difícil para que nós possamos nos levantar e voltar de novo a ter a nossa vida normal. Talvez tendo fé e acreditando, uma fé doentia, que talvez você vai ser contaminado e talvez você vai morrer diante dessa enfermidade. Aonde você tem colocado hoje as expectativas do seu futuro? Numa ansiedade que está sendo gerada doentio e dentro de você, está adoecendo você. Tem gente que não está com a gripe e está doente com os sintomas da gripe, porque está com tanta fé, e a fé na desgraça traz a existência, porque a Bíblia nos diz isso, em Hebreus capítulo 11, a gente tem falado sobre isso. A fé significa trazer à existência aquilo que não existe. Se a sua fé está pautada do que você vai ficar ruim, que você não vai ter condição de sobreviver por conta de recursos financeiros, que você está perdido, que sua família está perdida, eu tenho uma palavra para você, irmão, e não é uma palavra boa. Isso vai acontecer. Agora, o que você precisa ter com relação ao futuro é a esperança, é a certeza que vai dar certo, que os momentos que nós estamos passando aqui são bênçãos, que Deus recicla situações difíceis na nossa vida, e que é apenas um obstáculo. Mas se Deus apontou para a gente o caminho, se Deus mostrou aonde nós devemos estar, aonde a gente pode chegar, Ele é fiel e justo para nos conduzir até este local. Agora, como é que você vai ficar?
crendo nisso, cabisbaixo, entristecido, amargurado, ansioso, tendo crise de ansiedade. Irmão, muda isso agora, através do conhecimento que foi o castelo por qual a gente já passou. Muda isso, que você possa colocar agora seu pensamento, a sua mente nas coisas boas, que você possa viver as palavras do profeta Jeremias, que você possa pensar naquilo que dá esperança, naquilo que é bom, naquilo que é agradável. Eu fiz uma live há poucos dias para o pessoal do ECOA, e a gente falou sobre isso. Nós falamos de algumas pessoas que tiveram sucesso porque simplesmente começaram a projetar a sua vida num momento difícil, numa esperança de que aquilo ia dar certo, que eles iam conseguir superar os momentos difíceis. Eu lembro na guerra, em 1945, na Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas, os judeus, foram para o campo de concentração, existe uma referência verdadeira, verídica, que é as pessoas que conseguiram sobreviver no tempo de confinamento, de prisão ali, naquele momento em que eles estavam jurados de morte, aqueles que suportaram foram aqueles que tinham esperança de que aquilo que eles estavam vivendo naquele momento era temporário, mas que eles tinham visão que algo grandioso iria acontecer. E a gente está falando aqui de um povo judeu, o povo de Deus, que estava sendo perseguido e estavam sendo levado à morte. Olha o ensinamento que a gente tem no nosso momento, no nosso tempo. E as pessoas que pensavam num futuro bom conseguiram passar pelo problema, pela dificuldade, pela luta, pela prisão dos campos de concentração. A mesma coisa diz Mandela. Mandela a mesma coisa. Mandela foi preso. Foi uma referência, um homem que mudou a questão do racismo. E ele tinha pensamentos, ele passou por várias prisões e passou por muitas dificuldades, mas ele sempre tinha esperança que um dia ele ia sair daquela prisão, ele ia fazer diferença e Deus ia usar a vida dele. E olha o homem que ele se tornou. É a mesma coisa eu e você, irmão. Que em nome de Jesus, que esse momento de confinamento, de prisão, ou talvez não é só um confinamento por conta do coronavírus, mas talvez dessa armadura que está prendendo você, que Deus fez tudo isso, concedeu tudo isso, que não foi Deus que fez, mas Ele possibilitou para que você pudesse enxergar, para que você pudesse ter o tempo com Ele, para ouvir a voz dEle, para poder gerar conhecimento, e através do conhecimento gerar fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra, através do conhecimento. E agora que você tem o conhecimento, que você decidiu ter esse conhecimento, irmão, você precisa colocar em prática a fé, trazendo a esperança, a certeza, que a gente vai sair muito mais forte, muito melhor diante desse momento que nós temos vivido. E eu tenho certeza que Deus vai falar imensamente com você, em nome de Jesus. Eu tenho alguns textos aqui que eu separei para que a gente possa ler. Olha só, Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Olha só a palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Não deixa que o medo, não deixa que a covardia tome conta da sua vida, a falta de você ser corajoso em Deus para poder vencer esses obstáculos. Olha outro texto que está em 1 João 4,18, que diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Irmão, em nome de Jesus, deposita a sua confiança, a sua fé naquele que nos amou de tal maneira que entregou a sua vida por mim e por você. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Que em nome de Jesus, que você possa tomar conta, posse dessas palavras. Em nome de Jesus. Ansiedade é contrário de esperança, apesar dos dois fazerem referência ao futuro. Guarda essa palavra em nome de Jesus. E quando ele passa por aquele momento, ele estava entrando no castelo. Por 2 vezes o nosso cavaleiro, as chamas daquele dragão gigante enorme, tomou conta da vida dele. E ele tinha alguns amiguinhos que estavam junto com eles, eram animais que falavam. E esses animaizinhos começaram a dizer para ele que ele precisava voltar lá. Ele disse, não posso. Mas ele falou, mas é uma ilusão. Você está construindo na tua cabeça aquele dragão.
Ele disse assim, mas não é verdade. Olha só, eu estou aqui, eu tive que pular no rio, porque as chamas daquele dragão estavam pegando comigo, estava de alguma forma me queimando. Daí os bichinhos disseram assim para ele, não, você construiu. E quando a gente constrói um pensamento, esse pensamento começa a se tornar realidade. E é verdade, irmão. Se você começar a crer que as coisas não vão dar certo, que vai ser um momento que você vai passar por dificuldade, talvez não vai vencer essa dificuldade, é um dragão que você está construindo, e esse dragão, ele vai jogar fogo e vai te pegar, porque você vai trazer à existência aquilo que não existe. E pela terceira vez, agora com fé, crendo que tudo aquilo era uma ilusão da mente dele, ele começou a colocar a fé dele naquilo que é importante. E ele começa a enxergar e ver com os olhos sobrenaturais que aquilo não existia e que ele ia conseguir atravessar, que ele ia conseguir passar por aquele castelo. E quando ele começou a dar os primeiros passos, aquele dragão ele começou a ser diminuído, diminuído, a ponto que se tornou um dragãozinho pequenininho, que não poderia fazer mal nenhum para ninguém, e de repente ele sumiu e ele conseguiu atravessar esse terceiro castelo, que é o castelo da ousadia. Em nome de Jesus, castelo da esperança, da fé. Que você possa colocar em prática isso, em nome de Jesus, na sua vida. E quando ele sai daquele momento, aquela última parte que escravizava a vida dele, que estava prendendo ele, aquela armadura, aquele peitoral daquela armadura, ela se desprende com as lágrimas, e ele chorando de felicidade. Aquilo entrou no coração dele, a ponto foi derramado sobre o coração dele, a ponto que derreteu aquela couraça, e ele conseguiu ser desprendido. Mas ainda ele tinha um desafio de subir a montanha. E quando ele estava subindo a montanha, para que ele pudesse chegar no pico, que era o lugar aonde ele queria chegar, que era o lugar aonde ele tinha como alvo, como objetivo, na escalada dessa montanha, o livro traz uma referência dizendo assim, havia lapidado numa pedra grande, porque ele foi subindo, ele foi tentando subir sobre aquela montanha, aquelas pedras, e chegou numa pedra que ele não conseguia escalar, e nela tinha uma frase escrita, e uma parte dessa frase era, não posso conhecer o desconhecido, se do conhecido me agarro. Para que a gente possa alcançar os lugares onde Deus quer nos levar, irmão, você tem que estar sujeito a viver aquilo que você ainda não viveu. Se você quiser viver só aquilo que você conhece, você não vai chegar aonde Deus quer te levar. Permita-se, em nome de Jesus, viver o diferente diante daquilo que Deus está mostrando para você. Comece a agir de forma diferente. Às vezes você ouve algumas orientações dizendo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E você não viveu aquilo que as pessoas estão dizendo, mas aquilo não faz parte do seu conhecimento, porque você não conhece viver aquilo. E você fica apegado no seu conhecimento limitado. E isso muitas vezes tem impedido você de viver o sobrenatural de Deus. Que em nome de Jesus, que você possa se jogar, se lançar nas mãos do Senhor. Que você possa viver o extraordinário. Que você possa viver uma vida diferente daquilo que você viveu até aqui, não mais escravizada dentro de uma armadura. Que em nome de Jesus você possa se sentir livre, porque é assim que Deus quer que você viva, para que você possa chegar no pico da montanha, aonde lá existe uma vida plena para você viver, uma vida abundante, uma vida feliz para que você possa viver em todas as áreas da sua vida. Que em nome de Jesus que você possa se soltar. E o nosso cavaleiro, ele se solta da pedra, e algo incrível, sobrenatural, começou a acontecer, porque o conhecimento dele humano, se ele se soltasse, ele ia cair uma altura muito grande, porque ele já tinha subido uma parte da montanha, e ele ia morrer no precipício. Mas quando ele se lançou, não no conhecimento humano, mas no conhecimento sobrenatural de Deus, do qual nós não compreendemos, no lugar dele cair para cima, ele começa a cair para baixo, ele começa a cair para cima. Ele é levantado no lugar de cair, ele tinha a sensação de estar caindo, mas ele estava subindo a montanha, até que ele chega no pico daquela montanha, e ali ele estava um homem preparado para viver uma vida diferente
não mais escravizada dentro de uma armadura. Irmão, eu quero deixar aqui essa palavra para você. Em nome de Jesus. Eu sei que a palavra foi grande, mas ela foi necessária para trazer muita luz para você nesse momento que você está vivendo. Aproveita esse tempo para você passar por esses castelos. O Senhor já está nessa noite te entregando a chave para que você possa abrir o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da ousadia, para que você possa começar a subir a montanha e se lançar nos braços do Senhor, aonde você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Eu queria, em nome de Jesus, convidar você para uma oração agora. E se você, em nome de Jesus, entendeu essa mensagem, entendeu essa palavra, e se ela fez sentido para você no momento que você está vivendo, eu queria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus. Eu quero confirmar com você a sua oração. Que você possa fazer uma aliança com o Senhor agora. Em nome de Jesus. Para que você possa aproveitar todo esse ensinamento. E eu tenho certeza, irmão, que você vai ter que voltar. Você vai ter que ver de novo, talvez, tudo aquilo que foi aqui pregado. Para que você possa viver etapa por etapa. Para que você possa ser o homem que Deus quer que você seja. Para que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para te entregar, que é uma vida boa, perfeita e agradável. Então feche os olhos, faça comigo essa oração, em nome de Jesus. Se você quer viver isso e se desprender da armadura que talvez tenha te segurado, talvez há armaduras que tenham te prendido no seu relacionamento, no relacionamento com os seus filhos, no seu trabalho, em tantas outras coisas que têm te prisionado no mundo de pecado. Em nome de Jesus, faça uma aliança comigo e com Deus agora, para que em nome de Jesus, que você possa sair deste momento de culto que nós vamos terminar daqui a pouquinho, e que você possa viver todas as palavras que aqui foram ditas. Que o Espírito Santo de Deus possa confirmar essa palavra no seu coração. Então feche os olhos, faça essa oração comigo em nome de Jesus. Pai, quero agradecer a Ti por esse culto. Obrigado por essa palavra, Senhor, tremenda, que com certeza falou muito ao meu coração e falou muito ao coração dos meus irmãos. Obrigado, ó Pai, porque eu sei que o Senhor mais uma vez me usou para levar uma palavra, Senhor, vindo do Teu trono, para essas pessoas que estão comigo nessa live, nesse culto, para que possam, Pai, em nome de Jesus, serem libertos, ó Pai, para que em nome de Jesus possam viver os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, cuida de cada um agora. Ó Pai, que em nome de Jesus, que cada pessoa agora que está comigo nessa oração possa fazer uma aliança contigo nessa noite, dizendo, ó Pai, que vai pegar a chave das mãos do qual o Senhor tem entregue para nós nessa noite, para que possamos abrir a porta desses castelos e andar no caminho da verdade, aonde o Senhor quer que nós andamos, para que nós possamos viver a vida sobrenatural e abundante que o Senhor quer entregar para mim e para os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, fala ao coração de cada vida que está aqui, junto comigo, ó Pai, nesse momento de oração. Aqueles que vão ouvir em outro momento essa palavra, que da mesma forma, ó Pai, que o Senhor possa tocar, Senhor, nessas vidas. O Senhor é um Deus que não está preso ao tempo. Em nome de Jesus, fala aos corações de cada um. Obrigado por tudo. Cuida de nós sempre, ó Pai, e a igreja agora possa, junto comigo, confirmar essa oração com um amém, amém, em nome de Jesus, amém.